Olá pessoal, beleza? O tema da nossa aula hoje é Bauman, né? Bauman, sobrenome de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. O Bauman, ele ficou conhecido por um termo, né? Por um conceito, por uma ideia que ele criou, que é chamada de modernidade líquida. Se você ainda não ouviu falar sobre modernidade líquida, pode saber que você vai ouvir certamente. E pode saber também que se você for fazer o Enem, certamente, 100% de certeza de que esse tema vai cair no seu Enem, certo? Porque é um tema que está na moda, é um tema que explica muitas coisas dos nossos dias de hoje, então você vai ter que saber ele de qualquer maneira, né? Então vamos analisar essa ideia, modernidade líquida. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que é modernidade, né? Então vamos voltar ali para o ano 1000, que é quando se inicia ou que já está acontecendo a Idade Média, né? E durante a Idade Média, qual que era o centro das reflexões e do mundo, né? Da ciência? O centro das reflexões, da ciência, o fundamento de tudo era Deus, né? Então, ao longo da Idade Média, que é o período áureo dos grandes doutores da Igreja Católica, é um período onde Deus ocupa o centro, o fundamento, o cerne, né, de todo o pensamento que é realizado aqui no Ocidente. Então, por exemplo, você tem questões como qual é a natureza de Deus, como que Deus se manifesta ao ser humano, como que a fé, que é a verdade revelada por Deus, ela se manifesta para nós. O que acontece? A Idade Média termina ali no ano de 1453, que é quando se inicia o Renascimento. O Renascimento, você sabe, né? Tem o Da Vinci, tem o Michelangelo e todos aqueles pintores que eram matemáticos, escultores, físicos, médicos, tudo aquilo junto. E aí começa, de fato, o período que se chama modernidade. Qual que é a ideia principal da modernidade? É que Deus, ele para de ocupar o centro da reflexão e da ciência, né? Da reflexão filosófica e científica, e quem ocupa esse lugar vai ser eu, né? Não eu, né? Eu sou professor. O eu, o ser humano, a razão, né? A razão, então, ela ocupa o lugar em que Deus ocupava antigamente. E ao longo da modernidade, né, até o ano ali, até o século XIX e até o século XX mesmo, né, você tem o fato de que a razão, a confiança na razão, ela vai crescendo sempre mais. Então, por exemplo, você começa lá com René Descartes, né, do plano cartesiano, da dúvida, do penso, logo existo, que pensa que é o seguinte, a razão humana ela é capaz de conhecer o mundo. E aí você vem com vários outros pensadores ao longo da Idade Moderna, pensando que a razão humana ela é suficiente para entender todo o mundo e que você pode confiar certamente na razão. O que acontece? Quando começa o século XX, em 1901, as pessoas estão acreditando tanto no poder da razão que vai surgir uma escola de filosofia chamada de positivismo, né? Que vem de outro filósofo, não é que vem de outro filósofo, a base de raciocínio dela é de um filósofo que chama Hegel, né? E eles acreditavam que o amanhã será sempre melhor do que o hoje, que nós estamos caminhando para um futuro sempre melhor e nunca pior, né? Como que eu, dotado de razão, a minha razão tão infinita e tão poderosa, não posso imaginar um mundo ruim, né? Eu tenho que imaginar um mundo bom. O mundo vai ser sempre melhor amanhã do que é hoje. Então nós estamos caminhando sempre para o progresso, né? E é dessa época que vem, por exemplo, o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Porque o amanhã será sempre melhor do que hoje. Então, nessa linha de pensamento, você tem, por exemplo, Hegel, Marx, o próprio Comte, que é o que criou o positivismo. E o que acontece no século XX? No século XX acontecem duas grandes guerras, né? Em 1914 e em 1939, e mostra
que aquele ser humano que é tão racional, tão bom, né? E aquela razão que é capaz de conhecer o mundo, ele comete atrocidades, crueldades contra o seu semelhante. E aí, a ideia de que o amanhã será sempre melhor que o hoje, ele cai por terra, né? Cai por terra, que é lógico, porque o século XX viu grandes guerras, campos de extermínio, né? Aquele holocausto, extermínios em massa de pessoas inocentes, e isso abala a crença na razão. Então, olha só, você tinha uma crença sólida na razão. Você tinha uma crença sólida nas instituições. Por exemplo, você acreditava na família, na igreja, na polícia, na escola. Você acreditava nessas coisas. Você não, né? Porque não viveu essa época. Mas você acreditava nisso. E o que acontece? Depois desse período, né? Que muita gente considera o fim da modernidade, muita gente, inclusive o Bauman, vai acreditar que agora as coisas são diferentes. Não existe mais solidez nas coisas. As famílias não são mais sólidas, a igreja não é mais sólida, a polícia não é, o judiciário não é, as escolas não são, as prisões não são, nada é mais tão confiável, tão sólido que resista às pancadas como era antes. E como que é então agora? É tudo líquido, né? É tudo fluido. Então, tipo, se hoje está de um jeito, amanhã pode estar do outro. O que isso quer dizer no fim das contas? Duas coisas, né? A primeira coisa é que nós somos muito mais irracionais do que racionais, e por isso nós não podemos conhecer com certeza o mundo, não podemos conhecer com certeza se amanhã vai ser melhor que hoje, né? Não existem certezas mais, que esse é o segundo ponto. Não existem mais certezas, né? Então você perde a fé na razão e não existem mais certezas. Então essa era de incertezas é o que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, né? Muito, muito superficialmente falando. Então, a ideia da liquidez é justamente essa ideia de que nada mais fica onde está. Então, muita gente envelhecia no emprego, né? E ficava no emprego 30 anos, 40 anos. Hoje em dia não é assim mais. Você mesmo vai passar por um monte de empregos até se aposentar. E as famílias não são assim mais, elas se rompem, né? A polícia, muitas vezes, nós acreditamos nela, mas acreditamos sempre pensando que tem alguém ali que tem alguma mutreta ali com alguém. A escola, então, nós não confiamos mais em muitos dos nossos professores. E então, essa modernidade, essa atualidade que nós vivemos, é uma atualidade líquida, ela flui. Você nunca sabe a solidez dela, porque ela, na verdade, não tem, segundo Bauman. Então, estamos todos nós meio que perdidos num barco no mar, né? Não sabemos para onde vamos e não tem direção nenhuma e estamos aí vivendo, né? A ideia é mesmo essa. Não tem mais uma solidez da vida como existia antes. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso, né? Um tema que é muito discutido. Se você quiser ver um vídeo sobre alguém melhor que eu falando sobre isso, tem um do Luiz Felipe Pondé, né? Eu vou deixar sugerido aí para você ver uma explicação muito legal. As atividades não vou comentar hoje, porque você vai ver lá, são bem simples, né? É para você escrever um textinho lá. Então, boa sorte. Qualquer dúvida é só perguntar.